de artesanato, mas o artesanato voltado para os doces artesanais, né? Compotas, principalmente as compotas, né? Que fazem todo trabalhado, todo com desenhos e tal. E tem também a tecelagem, né? Aquela tecelagem dos modelos que usa aqueles tiares manuais antigos, né? E, por exemplo, nas técnicas antigas de fabricação da tinta, isso tudo era um know-how que só os mais velhos sabiam, né? E isso está se perdendo, né? Eu tenho uma coberta de lã, que foi uma madrinha minha que me deu. Falou assim, a única coisa que ela não fez naquela coberta foi a lã, porque a lã foi tirada do carneiro. Ela que fez, manualmente. Ela que depois que teve que cardar a lã, né? Teve que fazer os fios, teve que tingir a lã, né? Teve que colocar no tiar fio por fio, depois fazer toda a trama, né? Para poder tecer. Isso está se perdendo, porque hoje as pessoas já compram as linhas prontas, Isso, né? isso. Já coloca ali. Mas ela explicava uma vez para mim, né, como é que se fazia a tinta azul, como é que se fazia a tinta vermelha. Cada uma é um processo completamente diferente. Completamente diferente. Eu lembro quando eu morava na fazenda também, o meu vizinho, ele cardava a lã. São duas, né? Tem uns negocinhos ali que você estica a lã para depois entrar no tiar. E ela fazia bacheiro. Bacheiro é aquele que você põe embaixo da sela do cavalo, né? Deve estar lá na minha casa, na casa da minha mãe. Mas grande parte do nosso público é realmente esse público de 50 a mais, né? E essa coisa, esse tipo de preconceito a gente vê nascendo desde a criança, né? Então, e ele é considerado o maior preconceito aí do mundo, né? O preconceito com a idade. Mas vamos lá. Bom, vamos ver quem está aqui. Vamos lá, cadê? Espera aí só um pouquinho. Tá. Oi, Molica, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Molica tá aqui, Vera Maquiline. Vera Maquiline que tem uma palestra sobre o riso muito legal. Ela ofereceu fazer gratuitamente, mas a gente volta a conversar, viu, Vera? A gente agora está nesse novo formato, vai ser uma vez por mês e tal, né? Porque também já chegamos aqui depois de estamos na 20ª semana, né? A coisa já está ficando difícil. E desde março a gente não realiza uma venda, não faz nada, tá tudo parado e só volta com a vacina. Eu tô chamando o pessoal que tá voando de os voos dos covidiotas, né? Mas tudo bem, isso aí a gente deixa para lá, né? Seu Gama também tá por aqui. Cadê a esposa? Apareceu ali. Carlos Simão tá por aqui também. Carlinha tá aqui. A dona Antonieta lá da CM, Antonieta Rita Neglia, pura Itália, como é que é? De Brindisi, ao sul da Itália, tá aqui. Que saudades, dona Antonieta. A Enita também tá por aqui. Ai, que saudades, dona Enita, dona Enice. Vera Smith também, dona Hélia, como vai, dona Hélia? Sempre presente, né? E aí tem um pessoal lá também do Facebook, que a gente está hoje, né, pelo fato de ser gratuita, tem um pessoal lá no Facebook que tá por lá, né? Bom, vamos começar. Boa tarde, estamos na nossa 20ª palestra, depois de uma pausa de uma semana, voltamos com as palestras que não serão mais semanais.
Isso devido ao fato das pessoas já estarem retornando ao trabalho, e ao meu ver, essa coisa digital já está um pouco cansada. Eu tenho visto aí lives de como cortar a unha, né? Então o pessoal já está meio cansado. Tanto é que o feriado de 7 de setembro parecia que a pandemia tinha acabado, né? E, mas vale lembrar que ainda não temos a vacina e vai demorar um pouquinho para ela chegar, né? Essa fase 3 é a fase mais complicada, né? Então ela vai demorar aí um pouquinho para aparecer. Hoje falaremos de Santo Agostinho e a pandemia, tá? Muitas obras de Santo Agostinho são filosóficas e teológicas e mais reflexivas. Nos sermões, ele procura dar respostas aos problemas existenciais e às angústias do seu tempo. Um tempo fugaz, cheio de murmurações, né? Para Santo Agostinho, o único tempo que realmente temos para viver é o hoje, nos confrontando com a nossa limitada condição humana, com esperança e solidariedade. Quem vai apresentar isso é o Frei Sérgio Pérez, que já fez uma palestra aqui conosco a respeito da vida de Santo Agostinho, e também fez uma palestra conosco sobre a imigração italiana no Espírito Santo, né? Ele é sacerdote das Ordens dos Agostinianos Recoletos, formado em filosofia, como sempre aqui só tem craque, né? Formado em filosofia pelo Instituto Agostiniano de Filosofia de Franca, em São Paulo, e em teologia pelo Instituto Salesiano Pio XI, em São Paulo, graduado e mestrado em História pela Unesp, em Franca, tá? E doutorado pela PUC de São Paulo. No momento, todos ficaram mudos para que os ruídos externos não atrapalhem a nossa transmissão. Você poderia enviar suas perguntas pelo chat, pelo Facebook ou através do convite que vocês receberam pelo WhatsApp. Que no final da palestra, né, nós teremos um bate-papo, né? E um tirar dúvidas aí para vocês, né? E é isso aí. Vamos lá, Sérgio. Suyan também está por aqui. Tudo bom, Suyan? Também está por aqui, que logo, logo vai ter uma palestra dela, Volta ao Mundo, né? O vinho é a volta ao mundo. Olha a cara de felicidade dela. Elizabeth Roncalha está por aqui também. Evaldira, Márcia Mazzi, Marcinha, gente que se encontra sempre no mercado, né? O Paulo Emílio, o pessoal lá da CM, a Enereida lá, a rainha lá, prefeita de Guaxupé, né? Jussara Beltrés, que também está por aqui, né? O pessoal lá de Ribeirão Preto, né? Todo mundo por aqui. Vamos começar então com o Sérgio. Sérgio, é um prazer recebê-lo você aqui novamente, e eu tenho certeza que teremos aí uma grande palestra aí. E qualquer problema que você tiver com relação ao Zoom, é só dar um toque que a gente assume o comando aqui, tá bom? Tá, ok. Bom, uma boa tarde a todos, né? E é uma alegria para mim, né? Também estar aqui com vocês novamente, e ainda mais trazendo essa mensagem, né, de Santo Agostinho dentro desse contexto que nós estamos vivendo agora de pandemia, né? Então, só algumas coisas antes mesmo de começar a palestra, né? Como eu fiz questão de colocar aqui no título, né? Seleções dos sermões e carta 130 à prova, né? Ou seja, nós vamos pegar apenas alguns pontos mesmo dos sermões, né? A gente vai ver como os sermões são vários, são muitos e tem muita coisa. Até outras coisas que a gente poderia estar trazendo. Mas aqui é apenas uma seleção que a gente fez, procurando focar na questão do tempo, os
tempos e depois uma situação muito específica, né, que é a carta aproba, onde Santo Agostinho faz umas considerações muito interessantes nessa obra. Bom, antes, então, só uma visão rápida, né, com relação aí às obras, né, de Santo Agostinho. A obra de Santo Agostinho, então, o conjunto de escritos, são assim, muito vastos, né? Ele tem estilos diferentes de obras, né? E são muitos os escritos dele. É um escritor bastante fecundo, né? Bastante fecundo mesmo em termos de escrever, né? De nos ter deixado obras escritas, né? Dentro do conjunto de obras de Santo Agostinho, nós temos o sermonário, né? Quer dizer, o conjunto dos sermões de Santo Agostinho. Não são todos, claro, mas aqueles que conseguiram sobreviver ao tempo, né? Nós temos de Santo Agostinho cerca de 500 sermões que foram escritos durante toda a sua vida sacerdotal. Essa vida sacerdotal, os 40 anos de vida sacerdotal de Santo Agostinho, compreende 5 anos como presbítero, né, como padre, e 35 anos como bispo de Hipona. Uma marca, né, dos sermões, que é interessante a gente ter presente, é que eles não se caracterizam pelo esforço de investigação. Santo Agostinho tem outras obras que têm esse caráter investigativo, seja uma investigação filosófica, as primeiras obras escritas, né, por Santo Agostinho, seja uma investigação mais teológica, né, que é a maioria das obras de Santo Agostinho. A marca principal dos sermões de Santo Agostinho é a inspiração do momento, a espontaneidade e as experiências da vida cotidiana. Agora, são sermões, portanto, o critério básico para a gente entender os sermões de Santo Agostinho é que ele pretende, no sermão, expor a palavra de Deus para os seus fiéis, né? A partir das Escrituras e utilizando-se dos recursos possíveis da linguagem humana, através da oratória. Lembramos que Santo Agostinho era orador, né? E ele conhecia com maestria a arte da oratória, a arte do falar em público, né? Os sermões de Santo Agostinho, eles têm muito desse caráter espontâneo, o que não exclui uma preparação, né? Uma das coisas que Santo Agostinho aprendeu com Santo Ambrósio, ele nos coloca isso no seu livro das Confissões, é que ele observava como Ambrósio, antes das celebrações, ele ficava muito tempo meditando, né, a palavra de Deus, depois que ele ia, então, para o púlpito para expor. Então, ele praticamente, digamos assim, aprendeu com Ambrósio o preparar-se para falar em público. Mas, assim, elas têm muito desse caráter espontâneo. Os sermões, eles, até mesmo por ser um pouco mais espontâneo, eles revelam muitos traços da própria personalidade de Santo Agostinho e o seu esforço em buscar uma aproximação com o seu público, né? Um diálogo mesmo com este público. E mais, diálogo mesmo, né? Ou seja, alguns sermões de Santo Agostinho trazem as interferências, as pessoas, os ouvintes se manifestavam muitas vezes. Então, há sermões em que há alguns diálogos entre Santo Agostinho e algumas pessoas aí da Assembleia para quem ele estava se dirigindo. Quanto ao estilo dos sermões, eles podem ser assim, mais populares, né? Ou então, às vezes, eles têm um tom mais elevado. Vai depender muito do público. Santo Agostinho, ele primava muito por isso, né? De tomar esse cuidado de falar de acordo com o público que ele tem à sua frente. Então, é muito diferente, por exemplo, um sermão que Santo Agostinho faz em Cartago, onde o público que ele tem é um público mais erudito, é um público que tem
uma cultura acadêmica e clássica maior, e um sermão que ele faz em Hipona. Em Hipona, as pessoas eram muito mais simples. Hipona era uma cidade portuária, então era uma cidade de marinheiros, de pescadores, era uma cidade de agricultores, né? Uma das obras de Santo Agostinho é sobre a catequese das pessoas rudes, né? Então, o seu público, em geral, é de pessoas mais simples. Alguns recursos estilísticos, né, que ele utiliza nos seus sermões, para poder falar ao seu público, né? Ele usa muito de curiosidades extraordinárias, né? Coisas assim que ele sabe que, de repente, vai deixar o seu público mais esperto, né? Isso é uma prática muito comum nos sermões na Antiguidade, na Idade Média, né? Usa do maravilhoso, né? De situações que despertam essa curiosidade ou esse fascínio, né? Para o maravilhoso mesmo, né? Para explicitar e ilustrar algumas coisas que, se não se usasse essas imagens do maravilhoso, ficariam praticamente incompreensíveis. Então, ele usa como metáfora, né, para poder as pessoas compreenderem algumas coisas. Ele presta muito atenção aos fatos cotidianos. Existe uma obra que, inclusive, se chama, né, A Vida Cotidiana no Norte da África, no Tempo de Santo Agostinho. É uma obra francesa, né, na verdade, é um canadense que escreveu em francês. E os sermões de Santo Agostinho, eles são um prato cheio para a questão da história do cotidiano, porque eles trazem muitas referências a esses fatos do dia a dia no norte da África. Ele faz muitas descrições nos seus sermões, descrições de árvores, descrições de mar, rios, lagos e elementos do reino animal. Mas ele também, né, cria personagens fictícios, né? Às vezes para poder tornar a exposição mais viva, né? Despertar mais a atenção. Em algumas situações, ele simplifica as coisas assim ao extremo. Ele utiliza de repetições ou de frases que, às vezes, no latim, soam muito agradáveis ao ouvido, né? Isso para poder ajudar na memorização. Como as pessoas, em geral, eram iletradas, a sonoridade, o jogo de palavras, isso ajuda na fixação da memória. Vou dar um exemplo que é muito fácil para a gente entender isso, né? Santo Agostinho tem um sermão em que ele está falando sobre a fé. Aí, no sermão, ele diz assim, eu vou falar em latim, depois eu vou traduzir, né? Ele diz assim: Quides fides, credere quod non vides. Ou seja, ele está perguntando, o que é a fé? Depois ele responde, a fé é crer nas coisas que não se vê. Mas ele constrói uma frase que tem uma sonoridade muito agradável, e isso facilita, né, então, a memorização. Nos sermões, ele dá preferência a imagens, às ideias abstratas. Então, em outras obras de cunho mais filosófico e teológico, ele se utiliza mais de ideias abstratas. Mas nos sermões são imagens geralmente muito concretas, né? Ele se utiliza muito de jogos de palavras, de trocadilhos, de hipérboles, usa palavras da língua púnica, né? O púnico era muito falado entre o povo, né? Ele mesmo, né? Mônica é de origem púnica, ele certamente sabia falar o púnico, e nos sermões aparecem palavras em púnico, para poder, então, exatamente atingir o seu público. O primeiro tema, né, para nossa reflexão é quanto à questão do tempo. Santo Agostinho tem outras obras que são muito utilizadas pelos pensadores, né, pesquisadores, tal, para falar sobre o tempo, né, de forma assim, mais sistemática. Então, o foco aqui vai ser algumas frases dos sermões que falam sobre essa questão do tempo. E nós temos aqui um breve resumo, um breve esquema de como Santo Agostinho entende o tempo, né?
a impressão que dá quando ele fala sobre o tempo é que ele está usando exatamente esse instrumento, né, que era muito comum na sua época, que eu creio que todos conhecem, né, chama ampulheta, né? Então, aqui temos um bloco de areia que passa por um estreitamento e se deposita aqui no fundo. Isso era um instrumento para medir o tempo na época, né? Era quase um relógio, né? Então, para Santo Agostinho, o tempo ele tem essa tridimensionalidade, né? Nós temos o futuro, o presente e o passado. Só que para Santo Agostinho, o passado não existe mais. Do passado, nós só temos a memória e os vestígios. E essa memória e esses vestígios é o que nós temos no presente. O futuro não existe ainda. Em relação ao futuro, nós só temos a expectativa. E nós podemos fazer algum prognóstico, né? A gente pode antecipar, prever algumas possibilidades em relação ao futuro. Mas o futuro não existe ainda. O único tempo para Santo Agostinho que nós temos e que existe e não existe, a gente vai ver depois, é o tempo presente. Cada momento desse do tempo suscita em nós, então, uma condição, um estado psicológico. O futuro se apresenta a nós como distensão, né? E com esse estado psicológico também de expectativa. O passado, ele se manifesta a nós como distensão, né? Através, então, da memória e dos vestígios. Em relação ao presente, o estado psicológico que nós temos é a atenção, né? O foco, vamos dizer assim, o foco no presente, né? Que é o único tempo que realmente existe, o momento presente. Mas ele existe e não existe, nós vamos ver, né? Já entrando, então, nos sermões, né? Eu vou fazer uma breve contextualização, porque, como eu disse, é importante a gente saber quando Santo Agostinho proferiu esse sermão, se for possível, em que lugar, para a gente situar um pouco melhor a fala dele, né? Então, uma primeira fala de Santo Agostinho com relação a essa questão do tempo, né? O sermão 81, que tem como tema básico o evitar os escândalos. Nesse sermão, ele está comentando o Evangelho de São Mateus, né, no capítulo 18, versículos 7 a 9. Foi proferido em Hipona, provavelmente no ano 410 ou 411, quando ainda estava muito em evidência o torpor causado pelas notícias do saque realizado em Roma por Alarico e suas tropas. Nós vamos voltar a falar dessa situação do saque de Roma. O saque de Roma foi um momento chave na vida de Santo Agostinho. Eu costumo dizer assim que nós podemos situar a vida de Santo Agostinho, né, e mesmo a sua obra, né, os seus escritos, em antes de 410, antes do saque de Roma, e depois de 410, depois do saque de Roma. A obra de Santo Agostinho, o pensamento dele sofre algumas variações por conta desse evento. Ele foi um evento profundamente significativo, né, no seu tempo. Ele está nesse sermão respondendo algumas críticas feitas, né, aos tempos cristãos, porque quando Alarico saqueia Roma, logo surgiu essa crítica. Isso nos aconteceu porque nós estamos em tempos cristãos. Foi depois que o império se tornou cristão que essas coisas passaram a nos acontecer. Antes não, antes o império era forte, né? Agora o império está se esfacelando porque vivemos em tempos cristãos, né?
Nesse sermão também nós percebemos uma ideia que vai se enraizando cada vez mais em Santo Agostinho, que é a ideia de que já se estaria vivendo ali os últimos tempos, que o fim dos tempos já estaria próximo, certo? E o sermão ele tem um tom apologético, né? Quer dizer, um tom de defesa da fé. E nele, Santo Agostinho faz uma comparação entre as fases da história da humanidade com as fases da vida, né? Então, o ser humano nasce, cresce, envelhece, morre. Então, para ele, na história humana, na história da humanidade, assim também seria. Nós teríamos um nascimento, um desenvolvimento e depois vamos atingir a um fim. Então, aqui já citando o sermão, né? Quais são os escândalos? Aquelas expressões, aquelas palavras com que se diz: vede o resultado dos tempos cristãos. Estes são os escândalos. Responde também tu a ele, a quem te diz: vê quantos apertos e durezas coincidem com os tempos cristãos. O mundo é devastado. Responde tu a ele: antes que acontecesse, Cristo já o havia predito. Estás admirado porque o mundo perece? Admira-te da velhice do mundo. É como um homem, nasce, cresce e envelhece. Múltiplos são os problemas da velhice: catarros, inflamações, tosses, angústias e fadigas. A tudo isso, o homem envelhece e se enche de tribulações. Então, aqui o interessante é essa comparação que ele faz, né, com as fases da vida humana e as fases dos tempos, sendo que começa a ter essa ideia de que, dado as angústias daquela situação provocada pelo saque de Roma, já se estaria chegando ao fim dos tempos. Ainda nesse sermão 81, ele prossegue, né, falando que mesmo em tempos difíceis é possível rejuvenescer e se renovar. E aqui ele utiliza uma imagem muito interessante, né? Essa imagem é utilizada por outros pensadores e tudo mais, que é a imagem da águia, né? A águia, ela chega num determinado momento da sua vida em que ela se encontra num impasse, porque a parte superior do bico dela já não tem mais sustentação, né? Então, ela tem que... ou ela rompe aquele bico velho, e ela faz isso como? Batendo o bico numa pedra. Ela começa a bater o bico numa pedra até arrancar aquele bico, que já está velho. E aí depois, então, nasce um outro bico mais forte. Se ela não fizer isso, ela está condenada à morte, porque ela não vai conseguir se alimentar, ela não vai conseguir capturar suas presas, não vai conseguir se alimentar das suas presas. Só se ela fizer isso que ela vai, então, ter um novo bico, né? Essa é a ideia do rejuvenescimento da águia. Quer dizer, a partir do momento que nasce esse novo bico, ela como que está rejuvenescida, ela já tem mais uma expectativa de vida maior. Aí, com essa imagem de fundo, diz Santo Agostinho: tua juventude se renovará como a da águia. Observa, diz, que Roma perece nos tempos cristãos. Talvez não pereça, talvez tenha sido só flagelada, mas não até a morte. Talvez tenha sido castigada, mas não destruída. É possível que Roma não pereça, se não perecerem os romanos.
Ou seja, não são as pedras, né? Não é que faz a cidade, são as pessoas, né? Se as pessoas se rejuvenescerem, o mundo será melhor. Santo Agostinho usa muito esse tipo de imagem. A gente vai voltar em citações semelhantes a essa, né? Uma outra ideia forte em Santo Agostinho é quanto à palavra hoje. A palavra hoje, ela tem uma significação especial, não só no pensamento de Santo Agostinho, não, mas dentro da espiritualidade cristã, né? Hoje, num sentido teológico, ele não é simplesmente o momento presente, mas além do momento presente, dentro da nossa dimensão de existência no tempo, ele é comparado com a eternidade, né? Com o eterno hoje. A eternidade, às vezes, é chamada isso, o eterno hoje, né? Aquele instante em que tudo é um instante presente, né? Que não tem essa sucessão de passado, presente, futuro, ou futuro, presente, que se torna um passado, né? Não existe essa transição na eternidade, é um eterno hoje, né? E para Santo Agostinho, então, hoje nós temos que ter isso presente. Hoje, como o único tempo que eu tenho para viver, né? Esse sermão ele é do ano 411 e foi proferido em Cartago. Portanto, Santo Agostinho está diante de um público mais erudito, um público mais seleto, né? Daí que ninguém deve dizer, já jejuei muito, já trabalhei muito, fiz muitos donativos, já cumpri todos os preceitos de Deus, já os cumpri ontem e hoje também. Existirá o hoje, no entanto, se o cumpriste em outro tempo. O ontem sempre tem um hoje, e se chegares ao amanhã, terá também um hoje. Se chegares a 10 anos mais, terás um hoje. Ou seja, hoje indica sempre essa situação do momento presente, né? O momento presente é o que nós estamos vivendo hoje. Ontem nós vivemos um hoje, amanhã nós viveremos um hoje. Por isso, então, a gente deve se fixar nesse momento presente. Uma ideia que também Santo Agostinho explora, não é próprio dele, mas a partir dele se torna muito explorado no pensamento filosófico, inclusive durante a Idade Média e mesmo depois, é essa ideia do tempus fugit, né? Ou tempus ambulat, como a gente vai ver aqui, né? O tempo que passa, o tempo que foge, né? O tempo que escapa, né? O tempo que tudo faz perecer, né? Tudo é uma sucessão constante, né? Faz com que tudo nos escape das mãos, né? Então, o sermão 109, ele está falando sobre os sinais dos tempos. O sermão 109, a gente não sabe onde ele proferiu, né? Nós somos mais débeis e frágeis. O contexto aí que ele estava falando anteriormente é de um copo de cristal, né? Então, nós somos mais débeis e frágeis que um copo de cristal. E devido a essa nossa fragilidade, a todo momento tememos os acidentes, dos quais a vida humana está cheia. E ainda que estas desgraças não se façam presentes, o tempo corre, o tempo foge, o tempo anda, a vida segue, né? Nós diríamos hoje, a vida segue e tem que seguir, né? E tem que seguir. Com problemas ou sem problemas, né? Nós, enquanto aqui vivemos, experimentamos essa fragilidade que ele compara aqui a um copo de cristal, né? Mas a vida segue e temos que seguir com a vida, né? No sermão 124, Santo Agostinho ele joga com a palavra salus salutis. Salus salutis significa saúde, né? A saúde física, salus salutis.
Saúde. Deu a palavra saúde. Só que também ela está ligada a uma outra palavra, né? Que é salvação. É a mesma palavra, né? A gente poderia dizer assim, nesse contexto, que ser salvo seria igual a ter saúde, né? A ter saúde. A salvação estaria como que num espaço de saúde perene, de saúde permanente, de uma saúde que não é um estado permanente de boa saúde, digamos assim, né? Então, salus, salutes é saúde e salvação. E aqui ele está jogando fazendo esse jogo de palavras, também tratando da brevidade da vida humana e a palavra de Deus que permanece. Diz Santo Agostinho: aprendamos, portanto, irmãos, a conhecer e amar essa saúde que não é deste mundo. Esta salus, que está falando que pode ser saúde ou salvação, né? Ou seja, a saúde eterna ou a salvação eterna. E vivamos neste mundo como peregrinos. Pensemos que vamos devagar e pecaremos menos. Demos melhor graças a Deus por haver disposto que seja o dia desta vida curto e inseguro. Entre a primeira infância e a decrepitude só há um breve espaço. Se Adão houvesse morrido hoje, que lhe aproveitaria ter vivido tanto? Que tempo há tão longo se tem fim? Não há quem volte atrás o dia de ontem, e o de amanhã vem surgindo ao passo de hoje e passa. Vivamos bem neste curto espaço, para que no fim possamos ir onde nunca passamos. As palavras passam correndo, e as horas voando. E assim nossa idade, nossas ações, nossas honrarias, nossa miséria e nossa felicidade. Tudo passa, porém não tremamos, porque o verbo do Senhor é permanente. Santo Agostinho está falando aqui numa perspectiva cristã, né, de que nós estamos então aqui neste mundo que passa, a figura deste mundo passa, né, de São Paulo, mas como esperança cristã, né, de vivermos em Deus, e viver em Deus significa participar da eternidade de Deus, que é esse estado de permanência, né, não de passagem. No sermão 157, proferido em Cartago, numa data ignorada, né, que tem como tema principal a esperança. Santo Agostinho está comentando a carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo 8, versículo 24. E aí ele contrapõe, né, a esperança cristã da alegria plena na vida eterna e a fugacidade da vida no tempo. Então, o que a gente tem que ter presente aqui é esse contraponto, né? A vida eterna como esperança cristã, a vida humana no tempo, que é da instabilidade, do tempo que passa, né? Que é o do passageiro. Ainda que não tenha chegado à plenitude de nossa vida, nem por isso nos deixou Deus agora sem alegria alguma, uma vez que estamos salvos na esperança. Aqueles que perderam a esperança ou nunca a tiveram e se atrevem a insultar-nos em vez de imitar-nos, como deveriam fazer, porque a temos colocada em Deus, não significa outra coisa o esperar pela paciência o que esperamos. A estes convém perguntar-lhes: onde estão vossos prazeres, causa do vosso caminhar por caminhos de perversão? Não perguntamos onde estarão quando essa vida tiver acabado, mas sim, onde estão agora? Se o hoje foi arrebatado ao ontem,
e o amanhã fará o mesmo com o hoje, que coisa das quais a mais não passa se a leva o vento? Que coisa há que não se torna fumaça antes de ser alcançada, se nem sequer uma hora do dia, né, podemos reter? A hora terceira lança fora a segunda, assim como a segunda o fez com a hora primeira. Ainda que a hora presente pareça que está presente, não é certo, pois todas as suas partes e todos os seus momentos são fugazes. Quer dizer, então, o que nós experimentamos aqui é exatamente essa fugacidade, né, do tempo, esse tempo que passa, esse tempo que nos escapa das mãos, né, nos escapa do controle. Um outro elemento que também está muito presente nos sermões de Santo Agostinho é a questão da tolerância. E ele fala muito dessa questão do tempo da tolerância, né? O tempo da paciência, o tempo da tolerância, que nós temos que aprender a viver esse tempo da tolerância e esse tempo da paciência neste tempo conturbado em que vivemos, né? Então, o sermão 47. Agora, pois, não é tempo de separação, mas da tolerância. Não há fruto onde não há tolerância. Esse é dos elementos que está muito presente no sermão dele, né, exatamente por conta aí da ansiedade com que muita frequência a gente experimenta, né, o tempo. Um outro elemento que aparece nos sermões de Santo Agostinho é a questão das murmurações. E esse tema do tempo de murmurações, ele se acentua depois do saque de Roma, né? Depois do ano 410, certo? Então, o sermão 25 está fazendo um comentário ao Salmo 93, versículo 12, proferido em Hipona, entre os anos 410 e 412, que era ainda o tempo em que estava muito viva aquele torpor, né, aquela sensação de insegurança experimentado por causa do saque de Roma. Santo Agostinho aí ele faz uma crítica, sobretudo àqueles que projetam em tempos passados uma felicidade irreal e guardam uma nostalgia de um passado que nunca existiu. É interessante, vamos prestar atenção nessa frase aqui de Santo Agostinho, porque ela me parece muito atual, né? Quer dizer, a gente tende a idealizar o passado. Às vezes, quando a gente olha para o passado, a gente seleciona, né, uma série de coisas, aí vem aquela questão. Antigamente é que era bom, antes era tudo muito bom, né? Agora nós estamos vivendo esses tempos ruins, mas antes, né, era só felicidade. Santo Agostinho fala assim, olha, não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, citando Santo Agostinho, escutai do que se trata. Os dias são amargos. Acaso não vivemos dias infelizes desde que fomos expulsos do paraíso? Nossos antepassados se lamentam de seus tempos, e o mesmo os seus antecessores. Nenhum homem gosta dos tempos em que vive. Porém, aqueles que vêm depois lhes agradam aqueles dias que eles não viveram, e por isso lhes pareciam agradáveis. O tempo produz uma sensação, o presente produz uma sensação mais penetrante. Não digo que se encontra mais próximo, mas que o coração o experimenta a cada dia. A cada ano, ordinariamente, quando sentimos frio, costumamos dizer, nunca fez tanto frio, nunca o calor foi tão grande.
sendo que se faz o mesmo desde sempre. É aquela coisa que a gente escuta muito, né? Isso mesmo. Todo ano, nossa, que frio, né? Parece a maior novidade. Todo ano chega dezembro, né? As inundações são noticiadas como se fossem a notícia do ano, né? E é uma coisa extremamente extraordinária. Se a gente pega o jornal do ano anterior, se falava a mesma coisa, né? É um pouco isso o que Santo Agostinho está se fixando aqui, né? Nessa tendência que nós temos de ficar sempre murmurando em relação ao momento presente. No Sermão 80, né, Agostinho trata do poder da oração. Ele está falando aqui de uma passagem no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos 18 a 20, proferida em um local ignorado, por volta do ano 410, após, isso já é perceptível no sermão, após o saque de Roma. Portanto, irmãos, vos dizemos que oreis quando puderdes. Abundam os males e Deus o quis. Oxalá não abundassem os maus, e assim não abundariam os males. Maus tempos, tempos estafantes, assim dizem os homens. Vivamos bem, e os tempos serão bons. Os tempos somos nós. Quais somos, assim são os tempos. O que fazemos, no entanto? Não podemos converter a multidão dos homens à vida reta? Vivam bem os poucos que me ouvem. Os poucos que vivem bem, suportem os muitos que vivem mal. É muito interessante, eu creio, essa colocação, né, de Santo Agostinho, essa relação que ele faz, né, quer dizer, os tempos serão maus quanto pior fomos nós. Os tempos serão bons quanto melhores também formos nós. Né? Ele faz aí nesse sermão essa relação. Né? Bom, até aí a gente viu essa questão do tempo, dos tempos, né, nos sermões de Santo Agostinho. Agora aqui é um outro enfoque, né, que é a carta à proba. Né? Então a gente sai dos sermões e passamos para as cartas. Né? O epistolário, né, o conjunto de cartas agostiniano, ele também é bastante extenso. São cerca de 270 cartas. Lembrando que essas cartas não são cartas de uma, duas folhas, não. São cartas que hoje, né, às vezes tem 30, 40, 50 páginas. E elas não eram, isso era um estilo literário da antiguidade, né? Elas eram dirigidas a uma pessoa, mas elas eram abertas, né? E geralmente por onde elas iam passando antes de chegar no destinatário, elas eram copiadas, certo? Porque ficavam como uma instrução também para aquele lugar por onde ela estava passando. Muitas dessas cartas talvez nem tenham chegado ao destinatário, né? Por causa das circunstâncias aí do tempo. Um grupo de cartas de Santo Agostinho é dirigida a mulheres, né? E a carta 130, ela é dirigida a Proba. Quem era Proba? Faltônia Proba. Era uma mulher de uma família nobre e influente, né? Uma das famílias tradicionais, né, romanas, né, chamada gens Anícia. Era esposa de Probus, né, que recebeu um título, né, na época de eterno prefeito de Roma. Então ele foi prefeito várias vezes, né, de Roma. E também foi cônsul, né, no Império Romano no ano 371. A família de Proba não é de origem, não era assim de família cristã de longa data, né? Era de uma família cristã recentemente convertida.
Então, Proba, ela era uma matrona romana, né? Essa figura da matrona romana. Uma mulher, então, de uma nobreza, de uma família extremamente rica, uma das famílias mais ricas do Império, né? E o contexto da Carta 130 a Proba é o saque de Roma. Então, o saque de Roma, ele ocorreu a partir da noite de 24 de agosto do ano 410, quando, então, Alarico, né, chefia uma tropa do exército godo e entra pela porta Salária e saqueia Roma. Roma foi saqueada durante 3 dias. Né? Foi uma cobrança de dívida do imperador. Esse exército godo, ele estava federado, eles já se encontravam dentro do império e prestando serviços ao império e ao exército romano. Como eles não haviam recebido, vamos dizer assim, de acordo com o que fora combinado, então Alarico saqueia Roma para uma cobrança de dívida do imperador. Os saques, obviamente, foram dirigidos às famílias mais nobres e poderosas. Como muito dos godos eram cristãos arianos, né? Havia, nesse tempo, uma divisão entre os cristãos, né? Cristãos católicos e cristãos arianos. Os godos, normalmente, eles eram arianos. E como eles eram, em geral, cristãos arianos, eles preservaram, incólumes, né, à violência, aqueles que ficaram dentro das igrejas, ou seja, as igrejas se tornaram refúgio. Eles não saquearam as igrejas e preservaram as pessoas que estavam dentro das igrejas. Dentre essas pessoas que se refugiaram nas igrejas, estava Proba e a sua família. Nesse momento, Proba já era viúva, ela já teve um filho que também havia morrido recentemente. Então, aqui estava Proba, a sua nora e mais outros elementos da sua família. Durante 3 dias seguidos, né, então, Roma experimentou saques, agressões físicas, estupros generalizados, né, e muitos suicídios, principalmente das mulheres que foram violentadas por ocasião desses saques, né? Quer dizer, foi uma situação assim horrível mesmo na época. Essa situação do saque de Roma provocou, né, o que os gregos chamam de tauma, né? Tauma quer dizer assim, espanto, assombro, pasmo, né? E não só Roma experimentou isso. Quando a notícia foi se espalhando pelo império, todo o império foi ficando pasmado, né, diante do que havia ocorrido em Roma. E aí, então, se instaura um sentimento de insegurança e incerteza por todo o Império Romano quanto ao presente e ao futuro do Império. A partir do ano 410, o que existe é uma aceleração, né, de uma desintegração das estruturas institucionais. Entenda-se aí as estruturas políticas e as estruturas militares, as estruturas econômicas e comerciais. Então, vai havendo uma fragmentação, uma desintegração crescente, crises de abastecimento, né, à medida que os godos e outros bárbaros vão entrando, né, e vão esfacelando esse império, né? Gradativamente, não é só a partir do ano 410, existem outros fenômenos anteriores, mas o ano 410 foi muito marcante por conta do saque de Roma, né? Então, gradativamente, se vai experimentando a incapacidade de manter as fronteiras, né, e de conter a violência, tanto interna quanto externa. Quer dizer, os romanos, eles estavam experimentando já pressões de outros povos, né, nas suas fronteiras, e já tinham dentro do império vários povos federados dentro do império. Esses povos começaram a adquirir uma maior autonomia.
e começaram a pressionar também para ter uma autonomia, né? Isso foi fragmentando o império. O pensamento de Santo Agostinho, ele vai tendo uma ênfase cada vez mais escatológica. O que é escatológico, né? Escatologia é uma área, né, do pensamento cristão que está voltado às realidades futuras. O que se entende por realidades futuras? A morte, o que ocorre no momento da morte, a vida pós-morte, tudo aquilo que se fala a respeito do juízo individual, juízo final, a ressurreição, né, o reino de Deus, quer dizer, todos esses temas, eles entram dentro dessa área da teologia que se chama de escatologia, chama das realidades últimas, né? O pensamento de Santo Agostinho, ele vai tendo esse caráter cada vez mais escatológico, né? Nessa situação e dentro desse contexto do saque de Roma, e após o saque, Proba e a sua família vão para Cartago, né? Fogem, digamos assim, para Cartago, ou experimentam uma espécie de degredo, de exílio, né, em Cartago, e vão ali em busca de segurança. E foi em Cartago que Proba conheceu Agostinho. Depois, então, ela escreve a Agostinho pedindo orientações sobre a oração. Certo? Ela pede Santo Agostinho uma orientações sobre a oração. Por que ela pediu orientações sobre a oração? Porque Proba, ela quis fazer da sua casa uma espécie de mosteiro. Ela queria terminar a sua vida, né, totalmente dedicada a Deus, à palavra de Deus, à oração, certo? Quase que como uma monja. Então, ela pede instruções de Santo Agostinho sobre a vida de oração, a vida espiritual. A carta Proba tem, então, essa temática, certo? A oração e a vida espiritual. Mas aqui nós vamos estar focados nos 2 primeiros capítulos. E nesses 2 primeiros capítulos, toda a fala de Santo Agostinho, ela se volta para a situação de Proba, né? Então, quem era Proba? Uma mulher de prestígio, né? Uma mulher nobre, possuidora de muitos bens, né? de uma riqueza vastíssima, porém também viúva, que havia perdido um filho e agora está buscando refúgio num outro lugar, né? Em busca de segurança. Essa é a situação de Proba. E é com esse pano de fundo, né, que vem a fala de Santo Agostinho nesses 2 primeiros capítulos, né? Então, para Santo Agostinho, a situação do cristão no mundo é semelhante à da viúva desolata, né? Desolada ou desamparada. O cristão é aquele que experimenta no mundo uma nostalgia dos bens eternos. Isso aqui é algo meio platônico, né? Quer dizer, é como uma saudade dos bens eternos, esses bens eternos como bens que não passam. Aqui nós experimentamos o caráter passageiro de tudo, dos bens e dos males, né? Digamos assim. Dos bens e dos males. Então, o cristão é aquele que tem essa nostalgia, essa saudade dos bens eternos. Ele quer atingir esses bens que não passam, né, os bens eternos. Com relação às riquezas, né, nos diz Santo Agostinho, as riquezas não garantem plena segurança. Também, numa situação de riqueza, se experimenta a incerteza. Por si só, as riquezas não tornam o ser humano melhor. Isso porque, mesmo nas riquezas, nós experimentamos o medo da pobreza, o medo das perdas afetivas, o medo da dor corporal, o medo do desterro, né, do exílio. Veja que tudo isso
são referências, né, à própria situação de prova, né? Essa situação, né, de incerteza, desses medos, ela só é aliviada por aqueles que compartilham os mesmos sentimentos e as mesmas situações. Então, aqui a resposta de Santo Agostinho é o que? Olha, o que alivia o nosso sofrimento no mundo? A solidariedade, a amizade, né? A fraternidade, o amor fraterno. É só isso que alivia, né, as nossas incertezas neste mundo. E aí Santo Agostinho tem um outro ponto aí, que ele fala sobre a amizade. A amizade é um tema muito caro a Santo Agostinho, muito precioso. Em várias obras ele trata desse tema da amizade. Aqui na carta à prova, ele fala dessa questão da amizade, né? Como é importante a gente manter a amizade, né? Entretanto, a gente vai experimentar insegurança também nas amizades, né? E aqui uma frase de Santo Agostinho que é muito, muito bonita, né? Acho muito rica de conteúdo. Qualquer que seja a sua situação, o homem não pode considerar a vida amiga se não tiver outro como amigo. Quer dizer, a amizade, ela não só é um valor, ela é algo essencial à vida humana. Sobretudo por conta dessa fragilidade, dessas situações de incerteza, de insegurança. Então, as amizades, elas são uma espécie de porto seguro, né? Entretanto, lembra Santo Agostinho, mesmo nas amizades, nós experimentamos insegurança, porque nós também temos amigos que procedem mal, né? As amizades, elas revelam a incerteza e a insegurança quanto às intenções humanas. Existem amigos, né, que são fraudulentos, amigos que agem com dolo, né, com má fé, amigos irascivos, amigos que provocam discórdias, amigos que se tornam traidores. Ou seja, não existe segurança total nem nas amizades, mas ela é um valor, e um valor precioso, né? A condição humana neste mundo é de solidão e desolação. Aí diz Santo Agostinho na carta à prova, já no capítulo 2. Viste como esta vida é moribunda. É um outro tema que Santo Agostinho repete muito nessa questão. Nas Confissões tem um trecho em que ele diz assim, faz um trocadilho, né? Eu não sei se nesta vida eu vivo uma vida mortal ou uma morte vital. Então, viste que esta vida é moribunda, por mais consolos humanos que a rodeiem, por muitos companheiros de caminhada que se tenha, por toda abundância de bens que acumule, bem sabes quão incertas são todas estas coisas que deleitam, agradam, né? Nos é precioso, nos é querido, nos é desejável, certo? Ter amigos, né? Ter bens, mas nem nisso a gente experimenta, né? A plena segurança. E nesses 2 capítulos, né, Santo Agostinho termina praticamente dizendo, olha, plena segurança nós só vamos ter na vida eterna. E aí, umas breves, né, considerações, já finalizando, né, a palestra, com relação a essa questão da pandemia, né, que nós estamos aí experimentando. É muito interessante, né, esse tema que Santo Agostinho coloca aí, da vida moribunda, né? A vida que está como que diante da morte, né? Tem um filósofo que ele diz assim, né? Desde que nascemos, nós já temos idade suficiente para morrer. A pandemia, eu creio que ela nos coloca diante dessa situação, né?
da provisoriedade da vida, da fragilidade da vida. Ela nos coloca diante da possibilidade da morte. E é muito interessante isso, né? Porque em 1969, uma psiquiatra, Elisabeth Kübler-Ross, ela é suíça e depois ela terminou a vida dela nos Estados Unidos, né? Ela residiu nos Estados Unidos e realizou boa parte do trabalho dela nos Estados Unidos. Em 1969, ela escreveu uma obra chamada A Morte e o Morrer. Uma obra que despertou para uma questão muito interessante, né? O tabu moderno da morte. Ela procura mostrar nessa obra, né, como nós, nesse nosso mundo da tecnologia e da ciência, nós criamos várias formas para negar, para nos afastar da ideia e da possibilidade da morte, ou até mesmo para banalizar a morte. A morte sempre foi temida, mas ela já foi ritualizada, né? Ela já foi vivida de outras formas muito mais humanas. Como que Elisabeth Kübler-Ross começou detectando esse tabu moderno da morte? Ela pediu os seus estudantes, os seus alunos, para fazer uma pesquisa, uma entrevista com pacientes em estado terminal. E os estudantes não conseguiram fazer. Eles não conseguiram encontrar pacientes em estado terminal. Ela falou, bom, alguma coisa está errada, né? Porque como? E aí ela começou a detectar uma série de técnicas, né, e de táticas, vamos dizer assim, nos hospitais para disfarçar a morte. Né? Ou mesmo esse estado das pessoas que estavam morrendo. Foi aí que ela levantou toda essa questão do tabu moderno da morte, né? Das formas que nós temos aí para acentuar um dos elementos da negação da morte é o outro contraponto, que é o tabu do puer aeternus, da eterna juventude. Como se a juventude fosse permanecer, né, o que nós conversávamos aí no início, né, Marcos? Como se a juventude fosse um estado permanente. Não é, a juventude é um estado de transição. Né? A juventude é um estado de transição. Mas nós alimentamos essa ideia do puer aeternus, do eterno jovem, da juventude eterna. Né? Com a pandemia, então, hoje, né, pandemia como um fenômeno universal, como um fenômeno que abrange todo o planeta, a humanidade ela se vê diante de duas ameaças que eu coloquei aqui, arquetípicas, né? Ou seja, são ameaças que existem desde que a humanidade é humanidade. Desde que nós vivemos como seres biológicos, ela é uma possibilidade, né? Que é a doença, ou, né, como se dizia em tempos passados, né, essas situações de epidemia, né, que se expandia, a peste, né, e a fome. E a fome como uma possível consequência da peste ou das medidas de combate a ela. É uma sequência. Isso, ao longo da história, tendeu sempre a ser assim, ou seja, a toda epidemia, a toda peste sucedia um período de fome. Na verdade, existiram até três constantes, né? Três sequências constantes, que era guerra, peste e fome. A toda guerra se sucedia uma peste e vinha um período de fome. E essa sequência foi tão constante que a gente hoje quase que inconscientemente já guarda isso em nós, né? Quando surge uma situação de epidemia, nós já logo ligamos o estado de alerta, porque é uma situação de ameaça que foi constante na história da humanidade. A epidemia, a pandemia nos coloca, né, num paradoxo aí entre aquilo que nos trazia segurança e as inseguranças que passamos a experimentar, né? Nós vivemos aí no mundo da tecnologia, no mundo das ciências,
né, no mundo das organizações políticas, inclusive a nível mundial, como é o caso da ONU, da OMS, né? A globalização da economia, né? Os meios de comunicação, que hoje abrange também todo o mundo, né? Isso, de alguma forma, estava nos trazendo certos confortos e seguranças. E agora a gente praticamente foi colocado num estado, né, de insegurança, né? E, assim, a pandemia, ela mostrou para nós também, e vem mostrando, né, muitos limites, né, que nós poderíamos chamar aí limites temporais, né, e humanos, nem sempre agradáveis, né? Ela vem revelando uma faceta cruel, perversa também, né? O que a gente experimenta aí no que se refere ao uso da medicina, uma série eu coloquei a palavra canalice aqui, né? No sentido de uso indevido até, né, da própria medicina, a canalice no planejamento das medidas sanitárias, né, que nem sempre acho visa realmente a vida, a proteção da vida. Existe aí a questão das fraudes, né, como a gente vê aí dos recursos que são destinados à contenção da pandemia, que uma série de perversidades vem ocorrendo aí no nosso meio e que se tornou aí evidente, né, nesses tempos aí que a gente viveu e está vivendo. A pandemia, ela também mostra aí a fragilidade, né, sobretudo daqueles mais pobres, daqueles que são autônomos, né, daqueles que tinham seus pequenos negócios, que não tinham outros recursos para viver, né, senão o trabalho diário, usando aqui uma expressão, né? Aquelas pessoas que vendiam o almoço para comer a janta, que não são poucas, né? São milhões de pessoas e que foram afetados aí por essa situação da pandemia, né? Nós experimentamos aí essa guerra de informação e desinformação através dos meios de comunicação, quer dizer, essa incerteza que é gerada sobre quem está certo, né? Uma hora se diz uma coisa, outra hora se diz outra, um grupo diz isso, outro grupo diz aquilo, e a gente fica nesse jogo, no meio desse tiroteio aí entre aqueles que agem corretamente, que são cientistas sérios, né, que são, de repente, políticos que até bem intencionados, e o contrário, né? Digamos assim, a gente vive no meio dessa guerra da informação e da desinformação. A partir do que a gente viu em Santo Agostinho, né? Então, algumas coisas com relação à pandemia, né? Primeiro, acho que uma das coisas que Santo Agostinho nos mostra, né, é usar os recursos disponíveis em prol da vida, né, em prol da vida. Esse tem que ser um lema e tem que ser um princípio iluminador, né, para que a gente possa, inclusive, estabelecer determinados juízos, né, do que está sendo realmente colocado em favor da vida, o que não está sendo colocado em favor da vida, né? Encarar os limites da existência humana temporal, mas também com esperança, né? Encarar esses limites, esse limite da provisoriedade, né, do estado passageiro da nossa vida. Nesse estado passageiro, nessa provisoriedade, né, aproveitar para a gente ser melhor, né? Ser melhor através da solidariedade, através da amizade, da gente partilhar mesmo, ser solidário nos bens, né? Ou seja, a gente saber se solidarizar, sobretudo com aqueles que às vezes estão numa situação mais delicada, mais frágil do que a gente, saber se solidarizar com essas pessoas, seja no que se refere a bens materiais, seja no que se refere aos estados psicológicos, né? A gente ser solidário com essas pessoas através do cultivo da amizade. Aí a gente estaria sendo solidário também nos males, né? Quer dizer, todos nós somos afetados pela pandemia. Então, acho que a amizade, a solidariedade é, de fato, um elemento que nos ajuda a aliviar, né, a nossa dor e sofrimento nesse momento.
Muito bem. Né? O que eu tinha a dizer é basicamente isso, né? Tá aí a mensagem, e agora, então, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Alguém quer fazer algum comentário, ou faz aqui pelo chat, né? Ou se não, pode mandar aí aqui através do WhatsApp que vocês receberam, né? Ou se não, levanta a mão aí e faz um joinha e a gente, o Sérgio esclarece para nós. Né? Enquanto isso, eu vou ler um texto que eu recebi essa semana, né, que é bem interessante em se tratando aí de pandemia e tal, de tudo isso que a gente está passando, e falando, né, um pouco disso que o Sérgio contou para a gente, que é o pare de tentar controlar o incontrolável. Controlar significa que podemos, mediante de nossos pensamentos, emoções e ações, modificar algum aspecto do objeto de controle de maneira dirigida. Se controlamos algo, temos poder sobre isso e podemos decidir seu rumo. Todos nós gostaríamos de poder controlar o mundo que nos cerca, mas a verdade é que há pouquíssimas coisas sobre as quais podemos ter esse poder. O nível de pesquisa, isso não é nada novo. A nível de pesquisa, isso não é nada novo. E temos consciência disso, mas a nível emocional, nos esquecemos muito facilmente. Coisas que nos causam um certo mal-estar. Nós geralmente não toleramos muito bem a incerteza. A incerteza que vivemos nesse momento, assim como a frustração quanto às expectativas que tínhamos depositado em algo não são cumpridas de forma como gostaríamos. A verdade é que é bastante desagradável quando isso acontece, assim como às vezes também é perturbador o fato de não saber o que vai acontecer em determinada situação. O que eu posso controlar? No mundo externo, nada. Em você mesmo, todo o seu ser. É simples assim. Né? Quando suas emoções, pelo contrário, se tornam muito intensas, frequentes ou duradouras, é porque está faltando algo em seu software interno e provavelmente é porque você está tentando controlar o incontrolável. Provavelmente você está dizendo a si mesmo que as coisas tinham que ser de outra forma, exatamente da forma como você gostaria. E essa forma de pensar, no fim das contas, te deixa frustrado porque as coisas não são assim, só porque nós queremos que seja. Como comentamos, podemos controlar nossa forma de ver o mundo e tentar modificá-la, pois ninguém pode entrar no nosso pensamento. No entanto, é totalmente absurdo fingir que o que é externo e o que nos cerca seja de outro mundo. Interiorize a ideia de que não há nada que você possa controlar além de você mesmo. E você se tornará uma pessoa flexível e emocionalmente forte, capaz de desfrutar o que tem nas mãos. E aí segue tolerar a incerteza e a frustração, né? Mesmo que nos esforcemos muito em algo, isso não quer dizer que vamos conseguir. Esqueça as normas rígidas sobre você mesmo, os demais e o mundo. Responsabilize-se mesmo. A boa notícia é que você pode sim controlar a si mesmo. Então comece a fazê-lo desde já. A realidade pode ser observada por muitos ângulos e você também pode se esforçar para ser um pouco mais flexível e parar de se importar tanto com tudo. Isso tudo, é claro, sem chegar a um estado de desinteresse, né?
que na realidade é outra maneira de ser controlado pelo medo. Tá? Eu recebi esse texto aqui, achei bastante interessante, né? E nesse momento não adianta ficar dando murro em ponta de faca e ficar reclamando, né? É o que temos, né? Esperar aí que passe e os ensinamentos aí, o que o Sérgio falou de Santo Agostinho, que sirva de reflexão, né? Essa palestra, ela tá lá no Facebook, quem quiser rever, quem quiser dar mais uma olhadinha, refletir um pouco mais sobre esse grande trabalho feito pelo Sérgio, né? Tem essa oportunidade, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Bom, a Vera Maquilini tá lhe dando os parabéns, né? A Vera Maquilini logo ela vai estar por aqui, né, fazendo uma palestra sobre o riso. Para quem chegou aqui agora, essa é a nossa 20ª semana, tá? Então agora a gente antes a gente fazia uma palestra por semana. Agora a coisa está começando a apertar, né? Estamos no meio da pandemia e existem outros fatores que fazem com que a gente não consiga se encontrar, né? Porque acabou virando uma família, né? A gente não consiga se encontrar porque as pessoas estão voltando, né? A pandemia não acabou, mas as pessoas estão voltando a trabalhar, né? E o quórum da semana passada não foi suficiente aí para a gente dar continuidade, né? Mas a Vera Maquilini, continuando aqui, ela dá os parabéns pela clareza de sua exposição e ela pergunta: na época de Agostinho, os sermões já eram digamos, gênero literário. Como era, por exemplo, do padre Antônio Vieira? Parece haver muita semelhança entre os expedientes de ambos os oradores, apesar da distância temporal, né? Então, o áudio está aberto para responder para a Vera, e se a Vera quiser falar mais alguma coisa, só faz o positivo, a gente abre o seu áudio e começamos aqui uma discussão. Sim, os sermões, eu creio que se afinam e se alinham, né, os sermões de Santo Agostinho e do Padre Vieira, por exemplo, estão bastante alinhados, porque primeiro o Padre Vieira se baseou muito em Santo Agostinho, né? O Santo Agostinho é um pano de fundo nos sermões do Padre Vieira. E Santo Agostinho, eu creio até que ele não foi o inaugurador desse gênero literário, porque na época dele já era muito comum vários outros padres e bispos, né, da igreja se utilizarem desse recurso, né, da oratória, para poder expor a doutrina cristã. Então, assim, é um gênero literário que se torna bastante em evidência no tempo de Santo Agostinho e, sim, está numa consonância bastante grande com os sermões do Padre Vieira, porque, inclusive, o Padre Vieira os utilizou, né? Tá, maravilha. A Valdelisa tá muito bom, gostei bastante, parabéns ao Sérgio, né? A dona Nita, eita, cadê a dona Inícia, a irmã, né? Muita saudade de vocês, parabéns ao Sérgio, maravilhosa palestra, obrigado, a gente está com muitas saudades, né? E eu tô vendo aqui também a Iracema tá chegando agora, um amor, adoro ela, que saudades da Iracema, né? Tem um pessoal aqui novo também, né? E agora a gente vai falar um pouquinho, eu acredito que a Suyan, agora em outubro, ela começa a fazer os estudos lá da prova dela do vinho, e provavelmente ela volta, a Cíntia, vou combinar com a Cíntia, né? Hoje a Cíntia não está aqui, mas provavelmente em outubro a gente vai ter mais uma palestra aí com a Cíntia, né? E para a Suyan voltar... Marcos, acabei de entrar!
Eu tava no, Olha, apareceu, tá vendo? Ela não aguenta de saudades de mim. eu tava Cadê você? um aluno meu da USP de doutorado, quando desmarcou a palestra de hoje, o coitado tá me esperando para qualificação. Aí eu me reuni com ele, terminei a reunião e entrei correndo. Tá aqui, ó, tá aqui. Daqui eu não estou te vendo, ainda não te vejo, mas tudo bem. Então, a gente vai se acabar se encontrando agora em outubro. Vamos pensar em um assunto, porque temos também a opção aí da Vera Maquilini fazer o riso, né? O olhar de Aristóteles lá sobre o riso, uma coisa bem interessante, né? E agora em outubro, dia 1º de outubro, é o Dia Mundial do Idoso. Como eu falei no começo, o ageísmo é o primeiro preconceito que as crianças aprendem antes de todos os outros existentes, né? É, e isso é bem complicante, bem chato, né? O preconceito contra a idade, né? A gente, o ano passado, participou da Expo Longevidade Expo Fórum, que é grande parte dos nossos clientes, eles são de 50 a mais, né? A gente vai ter, vocês vão receber através do WhatsApp, vamos ter como apresentador o Rony Von, Odilon Wagner, que é ator, autor e diretor de teatro, convidados a Eva Bettini, o Domênico Masi, o Ari Fontoura, a Glória Maria, que é repórter, a Adélia Prado poetisa, o pessoal lá do Portal do Envelhecimento, a Beltrina Corte, que faz um trabalho lá na PUC muito legal a respeito da gerontologia. Teremos também palestras com o Lima Duarte, que é ator, o Davi Wip, que todo mundo conhece, lá do Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e o Miguel Falabella, né? Isso vai acontecer agora. Vocês vão receber esses slides que a gente está mostrando aí para vocês, e aí vocês escolhem qual que é a palestra que vocês têm mais um interesse maior. Essa feira era para acontecer agora em outubro, mas em função da pandemia, a gente já estava com o stand comprado, tudo certo, decorado e tal, e infelizmente, por conta aí da pandemia, ele não vai ocorrer, né? Então, eles farão uma versão online, tá? A abertura vai ser no dia 1º, o primeiro dia vai ser dia 20 de novembro de 2020, das 10 às 10h55, a abertura é uma palestra Saúde, Comportamento e Consumo dos Longevos na Pós-Pandemia, o novo normal na vida do público sênior. Das 11 a meio-dia 25, a conferência sobre saúde, expectativas e desafios no atendimento ao público longevo. Longevo, quando a gente fala, é o pessoal 50 a mais, né? Ninguém, essa coisa, terceira idade, melhor idade, eu tive algumas palestras que eu participei e perguntei como chamar esse público, né? E a resposta foi unânime: chame pelo nome, não rotule, tá? Então aqui ninguém é terceira idade, melhor idade, ninguém aqui somos todos somos a Vera, somos a Jussara, somos a Enita, somos pessoas, né? E continuando, meio-dia e meia às 13 horas desse 20 de novembro, produtos e serviços para o público longevo. Às 13 às 16h55 temos o ócio
criativo pós-Covid, saúde e bem-estar, relação médico-paciente. Aí depois temos um parceiro que trabalha conosco, que é o Lab 60+, e aí o encerramento é uma apresentação do pessoal lá da Unibis Cultural. Para quem não conhece o Unibis Cultural, fica ali como chama aquela ponte que vai para ali perto da... agora eu me esqueci, né? Mais uma hora eu coloco. Sumaré. Metrô Sumaré. Jaguaré, isso mesmo. Aí Sumaré. No próximo slide, no próximo slide temos o segundo dia, 21 de novembro, uma palestra sobre saúde, comportamento e consumo dos longevos na pós-pandemia, né? As expectativas e desafios no atendimento ao público longevo nos serviços de saúde, né? E por aí vai, saúde emocional, talk show, empreendedorismo, né? A longevidade, mais o parceiro que é o Portal do Envelhecimento, né? O fórum parceiro USP 60+, apresentação cultural do SESC, né? Então serão aí 3 dias, tá? De várias conferências que vocês vão receber através do WhatsApp e com o encerramento, né? O ano passado ele estava lá, o governador João Dória e a secretária Célia Parnes, tá? Que são mais os dirigentes da Longevidade Expo Fórum, né? Bom, como eu falei, eu acredito, eu vou ainda conversar com a Vera, né? Vamos ver se a gente consegue fazer essa palestra. Infelizmente, a gente já não consegue mais fazer durante toda a semana, né? E a Suyan também está preparando, abre o áudio lá da Suyan, a Suyan está preparando uma palestra que é a Volta ao Mundo. Como é que é, Suyan? É a volta ao mundo através do vinho. Então é o seguinte, a proposta dessa palestra é: preparem os passaportes e as taças de vinho, porque aí a gente vai fazer uma viagem virtual para vários vinhedos de vários países produtores de vinho, e vamos falar também sobre vinícolas, né? Aliás, até preciso contar para vocês que em julho, há 2 meses atrás, 1 mês e meio, 2 meses atrás, saiu o ranking das 50 melhores vinícolas para se visitar no mundo. E olha, o primeiro lugar, eu vou manter um suspense, está bem perto da gente. Olha só que legal, entre 50 vinícolas, hein? Bem legal. Então, assim, fala, Max. Vamos lá, vamos visitar, vamos esperar terminar tudo isso daí. Tem uns projetos aí, deixa eu interrompendo a Suyan, mas tem uns projetos aí de viagens com o Sérgio, com a Suyan. A Cíntia já fez uma viagem agora no último carnaval no Egito. Tem também viagens programadas aí com o pessoal lá da ACM. A ACM sempre prestigiando a gente, sempre nos tratou com muito carinho, né? Inclusive a dona Antonieta está por aqui também. Manda um beijo lá para a família, né? E já a gente está começando agora, né? Essa parada de, né? Para a gente arrumar o site, melhorar o marketing, começar a trabalhar para o ano que vem, que a gente acredita que vai começar a viajar, né? Lá depois de abril, tá? Não pense antes. Pode ser que até em novembro a gente escolha um hotel aqui bem pertinho de São Paulo, tá? Aqui na região de Mogi das Cruzes, o Clube Med. Eu visitei o hotel, ele está seguindo rígido mesmo. O Clube Med, que é uma rede internacional, está seguindo todos os protocolos, né? Então é provável que cada um vai com o seu carro, e é provável que a gente faça um encontro, né, no Clube Med, mas lá para novembro, né, porque o que a gente tem visto é que o índice aí de infectados e mortes está caindo, então parece que a coisa está melhorando.
Diante de 7 de setembro, vamos ver como vai ficar daqui 14 dias, né? Porque o pessoal pisou na jaca, né? O pessoal, né? Parecia que a pandemia acabou, as praias estavam todas lotadas, né? Mas continuando, Suyan, conta aí pra gente o que você pretende na sua palestra. Então, assim, enquanto a gente não consegue, né, viajar em loco, a gente vai viajar virtualmente. Eu já separei, assim, uma série de slides para mostrar, de imagens aí, para vocês sentirem um pouquinho da emoção do que sabe, assim, a gente está num vinhedo, de estar, assim, naquelas paisagens bem bacanas mesmo, assim, de várias regiões aí que fazem, né, que produzem vinhos. Então, vai ser uma palestra bem legal mesmo. E vou mostrar aí também algumas vinícolas que vale a pena visitar. Até só como curiosidade, né? Esse ranking que sai todos os anos, ela na verdade, uma votação, não tem nada de científico, mas é uma votação aí entre vários especialistas da área de enologia, sommeliers e aficionados por vinhos que viajam aí visitando vinícolas. São 500 pessoas que fazem essa votação aí. E entre as 10 melhores desses 50, a gente tem aí 4 na América do Sul, bem bacana mesmo. Então, Legal. Já estou aqui animadíssima para poder falar sobre isso. Isso, vai ser só em novembro, porque a Suyan agora ela entra numa fase de estudos aí, porque ela tem uma prova muito importante, né? Então ela precisa estudar bastante aí para poder ter sucesso aí nessa prova. Eu tenho certeza que você vai conseguir passar, vamos dizer assim, né? Tomara, porque olha... Tomara, né? E a Vera Maquilini também tem uma palestra, abre o áudio lá da Vera, a Vera Maquilini também tem uma palestra sobre o riso, né? Vamos saber um pouco o que ela tem para falar para a gente a respeito dessa palestra. Eduardo, abre o áudio dela lá, né? Eu já abri o áudio. Vamos lá. Fale a respeito da sua palestra, que provavelmente vai ser em outubro. Aqui eu preciso ainda conversar com a Cíntia, ver como vai ser e também conversar com você, ver a sua disponibilidade. Perfeito. Bom, a ideia seria pegar 2 ideias do filósofo Aristóteles, que é do século IV, antes da Era Comum. A primeira ideia seria que ele postula que o homem é o único animal que ri. Agora, isso foi discutido durante séculos e, na verdade, foi só no final do século XX que esse postulado aristotélico foi confirmado pelos estudiosos da etologia, que é o estudo do comportamento dos animais. A segunda ideia aristotélica, e ela tem a ver um pouco com o romance O Nome da Rosa, do Umberto Eco, tem a ver com como Aristóteles define o ridículo, ou seja, aquilo que causa o riso. E a definição dele não é clara. E durante séculos você vai ter reinterpretações do que ele quis dizer com as poucas palavras que ele colocou no capítulo 5 da Poética, livro 1 que nós temos, né? E, na verdade, foi só também em fins do século XX que um estudioso inglês, analisando pinturas dramáticas em vasos, que vem da Sicília, que ele conseguiu entender qual seria a ideia aristotélica do ridículo, ou seja, aquilo que causa o riso. Então, aí ficou claro também que a definição aristotélica do ridículo é uma definição bastante limitada. Ela não responde a uma explicação universal daquilo que causa o riso. Bom, legal, então, vamos combinar aí, vamos ver se a gente consegue fazer essa palestra agora em outubro,
E depois eu vou conversar com a Cíntia. Cíntia, cadê você? Sumiu, né? O tá aqui, né? Então, vamos combinar alguma coisa aí de tentar fazer a palestra da Vera. A Suia não vai poder, mas a palestra da Vera e a gente conversa de fazer também uma palestra aí em outubro, né? Porque a gente deu uma parada na semana passada, justamente pelo fato, né, aqui dando uma satisfação para vocês, porque o negócio apertou, né? Como eu falei no começo, a gente está desde março sem vendas, né? E acredita que a coisa só vai voltar ao normal lá por abril, né? Mas em 19 semanas aqui criou uma família, a Dona Hélia, né, o Carlos Simão, a Suiã, o Sérgio, a Márcia, o Paulo Emílio lá da CM, a Inereida e mais outros tantos, né? E lá no grupo, né, a gente recebeu, eu me senti, deixei todos órfãos, né? Sem querer me gabar de nada, mas eu senti essa coisa da orfandade, né, de deixar eles órfãos. Pô, toda sexta-feira a gente tinha uma palestra, a gente tinha um encontro, e isso acabou, né? Então, aí eu conversando com o Eduardo, a gente resolveu continuar, mas de uma outra maneira, e tanto porque o pessoal já está voltando ao trabalho. Bom, e finalizando, eu agradeço a presença de todo mundo. Deixa eu falar o nome aqui de cada um. Sérgio, quer fazer alguma consideração final a respeito da sua palestra? Bom, só para finalizar, eu gostaria de reforçar a palavra esperança, né? Que Santo Agostinho, ele não falou tanto assim de esperança, mas ele tem todas essas falas, né, que a gente abordou aqui. Ele tem a palavra esperança como um foco, né? Para Santo Agostinho, a esperança está em Deus, né? E como uma força para que a gente enfrente o momento presente, né? Então, vamos manter a esperança aí em alta, que é ela que vai nos ajudar a enfrentar esse momento. Só temos esse caminho, né? Só temos esse caminho de ter a esperança que tudo já foram quase, aqui no Brasil, já foram quase 120 mil famílias, né? Não queria falar esse assunto, mas vou falar 120 mil famílias aí que perderam seus entes queridos e tal, e é um momento realmente muito triste, e foi a maior chapuletada, né? Maior tapa na cara que a humanidade já recebeu em toda a sua história, eu acredito, né? Mas eu quero agradecer a Cíntia, a Inereida, a Suzana Berezovski, Maria Luísa, Dona Antonieta, Rita Neglia, né? O Sérgio Pérez, Evaldira, Márcia Amasi, o Paulo lá da CM, a Dona Hélia, sempre presente desde a primeira, né, Dona Hélia? Está sempre por aqui. Iracema Urique, uma querida, obrigado pela sua participação, né? O Carlos Simão, Suiã, Molica, logo eu te faço uma visita, né? A Vera Maquiline, o seu José e a esposa, a Carla e alguns outros tantos aqui que já saíram, né? Eu agradeço. Em breve vocês... Essa palestra ela foi gravada, tanto as outras palestras, elas estão todas guardadas num lugar secreto ali dentro do YouTube, tá? E que nem todo mundo tem acesso, tá? A gente não abriu, porque não abrimos para todo mundo, né? Poucas pessoas terão acesso a essas palestras, e eu quero agradecer a presença de todos, e fiquem ligados no WhatsApp, que logo vocês receberão mais informações a respeito das nossas próximas palestras. Um grande beijo, a pandemia não acabou, tá?
Álcool em gel na mão e máscara, se cuidem. E foi mais uma vez, foi um prazer, já são o quê? 2 horas aqui quase, né? É um prazer tê-los aqui, uma família, né? Formamos uma família ao longo dessas 20 semanas. Muito obrigado a todos, um grande beijo e fiquem ligados no WhatsApp.